Olá, sempre que se fala de miúdos e televisão, a conversa acaba por ir dar sempre ao mesmo sítio, não é? O tempo de ecrã, o excesso de tempo de ecrã. Mas e se estivermos a olhar para a coisa errada? E se o problema não for o tempo que eles passam em frente à TV, mas sim as perguntas que nós estamos a fazer? É precisamente essa ideia que vamos explorar agora, vamos tentar virar esta narrativa do avesso. É uma preocupação que se tornou quase universal, esta do excesso de tempo de ecrã. Mas pensem bem, será que o mais importante é mesmo andar a contar os minutos e as horas? Ou será que, ao nos fixarmos tanto no quanto tempo, estamos a deixar escapar o que realmente importa? Se calhar estamos a ignorar questões muito mais, lá está, mais profundas sobre o que é ser criança nos dias que correm. Esta lista acho que toda a gente a conhece de cor, não é? São os medos do costume, aqueles que aparecem em todas as conversas de pais, de professores. A ideia de que a televisão é esta espécie de monstro que rouba tempo, que mostra coisas más, que acaba com a leitura e com as conversas à mesa. E olhem, são preocupações legítimas, claro que são. Mas e se isto for só a pontinha do iceberg? É o que vamos ver. Ok, então vamos lá mudar um bocadinho as lentes com que olhamos para isto. A análise que serve de base a esta conversa propõe uma viragem mesmo fundamental. Propõe que deixemos de olhar para os miúdos como, sei lá, como esponjas passivas ou vítimas da televisão. E se passássemos a vê-los como atores principais nas suas próprias vidas? A verdade é que durante muito tempo a discussão andou à volta disto a que os especialistas chamam o paradigma dos efeitos. O nome é complicado, mas a ideia é super simples. Imaginem uma serinha. A televisão injeta uma mensagem e a criança recebe-a. Ponto. Este modelo assume que a mensagem tem o mesmo efeito em toda a gente. Não interessam onde vivem, como vivem ou quem são. E é aqui que a porca torce o rabo, não é? É que este modelo é muito redutor, põe a criança no papel de um alvo passivo, de um balde vazio que nós vamos enchendo com mensagens. Ignora por completo que as crianças pensam, que interpretam o que veem, que negociam os significados. Em vez de as vermos como parceiras numa conversa, este modelo vê-as como simples caixas de correio. E isto é muito curioso. Sabem de onde vem a palavra infante? Vem do latim infans, que significa literalmente aquele que não fala. Isto diz tanto sobre a nossa mentalidade, não acham? A ideia de que as crianças são, por natureza, seres sem voz. E essa ideia, infelizmente, ainda está muito presente na forma como organizamos a sociedade, as escolas e, claro, na forma como pensamos a relação delas com os média. Felizmente, houve um momento de viragem importante, que foi a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, lá em 1989. Essa convenção definiu 3 tipos de direitos fundamentais. E vamos ser sinceros, nós até somos bons a pensar nos 2 primeiros. O direito à proteção, ou seja, mantê-los seguros, e o direito à provisão, dar-lhes saúde, educação, etc. Mas o terceiro pilar, o direito à participação, o de serem ouvidos, esse ainda é mais um sonho do que uma coisa real no dia-a-dia. Mas então, o que é que acontece quando se para tudo e se ouve mesmo o que as crianças têm para dizer? Bem, foi feito um estudo muito interessante com cerca de 800 crianças no norte de Portugal. E os resultados, digamos que vêm abanar um bocadinho aquilo que nós damos como certo. E olhem, à primeira vista, os números parecem dar razão aos mais pessimistas. Os dados mostravam que, em média, durante a semana, os miúdos viam 3 horas de televisão por dia. E este número ainda subia ao fim de semana, para uma média de 4 horas. Pronto. Se a história acabasse aqui, o título era fácil. Crianças portuguesas viciadas em ecrãs. Parecia ao fim da discussão, certo? Só que não. Há um mas aqui, há um mar gigante. Porque estes números por si só são um bocado vazios. Dizem-nos que a televisão estava ligada, sim, mas não nos dizem porquê. Não nos dizem se os miúdos estavam mesmo a ver ou se estavam a fazer outras coisas. Não nos dizem o que é que aquela companhia significava para eles. E quando os investigadores foram mais a fundo, descobriram uma realidade muito, mas muito mais complexa. Descobriram que muitas vezes a televisão é só um barulho de fundo, uma companhia. O tempo de ecrã aumentava a pique não porque os miúdos fossem doidos por um programa, mas sim porque não havia mais nada para fazer. E sabem qual era o fator que mais influenciava o tempo do TD? Ter um horário escolar que os deixava sozinhos em casa à tarde. Ou seja, a televisão não era a causa do problema. Era muitas vezes um sintoma de outras coisas, de falta de companhia, de falta de alternativas. Isto leva-nos à pergunta de ouro, não é? Se não é um vício, então, o que é que eles fariam se pudessem escolher? O que é que as crianças realmente querem fazer? A resposta foi esmagadora. E se calhar vai surpreender muita gente. O que eles mais queriam era ir para a rua. Brincar com os amigos, andar de bicicleta, jogar a bola, estar com uma família. O grande desejo era sair de casa e estar com outras pessoas.
A escolha entre ver o programa preferido ou ir a um piquenique com os amigos era um não assunto. O piquenique ganhava sempre, por goleada. E para percebermos bem como o contexto em que se vive muda tudo, vamos espreitar duas histórias reais retiradas deste estudo. As histórias do Rui e da Renata. Elas mostram na perfeição que não existe a infância, no singular. Existem infâncias, no plural, e podem ser mundos completamente à parte. De um lado, temos o Rui, 13 anos. A vida dele é trabalho. Acorda às 6h30 da manhã para ir vender pão antes de ir para a escola. À tarde, é trabalho pesado na agricultura. Em casa dele, não há televisão. E o mais incrível, quando lhe perguntaram o que gostava de fazer nos tempos livres, ele deixou a resposta em branco. O conceito de tempo livre nem existia para ele. Agora, do outro lado do espectro, temos a Renata. 9 anos, vive na cidade, a agenda dela é discutiva. Natação, música, 1001 atividades. Em casa tem todos os aparelhos e mais alguns. Mas a TV? A TV é só uma coisa que está ligada ao fundo enquanto ela janta. Uma atividade secundária. Vem a diferença. É por isto que não se pode falar da criança, como se fossem todos iguais. A relação que um miúdo tem com a televisão ou com qualquer outra coisa é um espelho da vida que tem, das oportunidades que tem, ou não tem. O problema do Rui não é, obviamente, a televisão. O problema do Rui é não ter tempo para ser criança. E o problema da Renata não é a televisão, mas se calhar é ter a vida tão organizada que já não há espaço para o improviso. Ok, então se a solução não é só desligar a TV, qual é? Bem, a proposta passa por uma mudança total de foco. Em vez de nos preocuparmos tanto em proteger as crianças dos mídia, talvez devêssemos preocupar-nos mais em dar-lhes ferramentas para elas participarem ativamente no mundo. A verdadeira falha, se calhar, não está nos programas que dão na televisão. Se calhar a grande falha está na falta de comunicação. Nas escolas, em casa, nas nossas cidades. A aposta não devia ser tanto em criticar os média, mas sim ajudar as crianças a desenvolverem as suas próprias capacidades de comunicação. E como é que se faz isso? Na prática, o que é que se pode fazer? Bem, há algumas ideias. Primeiro, nas escolas, a educação para os mídia devia ser, antes de mais, uma educação para a comunicação. Ensiná-los a expressarem-se. Segundo, criar espaços para eles o fazerem. Um jornal da escola, uma rádio, um blog, sítios onde eles possam treinar a sua voz. E terceiro, e isto é muito importante, levar a voz deles a sério na vida da comunidade. Criar coisas como conselhos de crianças nas câmaras municipais, onde eles possam dar a sua opinião e ser ouvidos por quem decide. No fundo, o grande objetivo é este. É mudar o estatuto das crianças na nossa sociedade. É deixar de as ver como clientes a quem nós vendemos produtos e serviços e passar a vê-las como aquilo que são: parceiros, interlocutores, cidadãos de pleno direito que têm uma palavra a dizer sobre o mundo que também é deles. E é esta a reflexão que fica. Nós, os adultos, desenhamos as escolas deles, as cidades deles, os programas de televisão deles. Mas quantas vezes é que paramos para lhes perguntar o que é que eles acham disso tudo? A questão final, se calhar, não é se a televisão faz bem ou faz mal. A verdadeira questão é se estamos a construir um mundo que lhes oferece alternativas interessantes. E mais importante que tudo, se estamos mesmo, mas mesmo, dispostos a ouvir o que eles têm para nos dizer.